Pessoal, existe a neuropersuasão, tá? Com a neuropersuasão você pode usar no mercado digital, tá? Pode usar nos negócios físicos e também no mercado digital. A partir do momento que você começa a entender, você muda seu jogo, você começa a vender sem vender. A gente precisa trocar comunicação. E quando você aprende a trocar comunicação, tudo flui mais rápido e mais fácil, tá? Existe aqui, ó, veja bem, o nosso cérebro aqui, eu já coloquei aqui para ficar mais fácil, tá? Existe o consciente, o subconsciente e o inconsciente, tá? O consciente é a parte do córtex. A gente vai ver isso aqui mais para frente, tá? O subconsciente é o límbico e o inconsciente é o reptiliano. Veja bem, gente, só que quando você vai vender, você vende para o subconsciente. Se você aprender essa sacada, você vai começar a vender para leads frio, tá? Então veja bem, quando você vende para o subconsciente, não para o consciente. E o subconsciente ele é ligado com o inconsciente. O inconsciente é onde que te move a força, é onde que te move a defesa. Às vezes você quer fazer uma coisa, você acaba fazendo uma coisa assim, precisa de repente, você faz uma coisa muito inconsciente, tá? Mas veja bem, como é que a gente vende sem vender? A gente tem que vender para quem? Para o subconsciente. Quando a gente aprende a vender para o subconsciente, se torna tudo 10 vezes mais fácil, tá? Veja bem, o consciente, ele só está aqui para defender a gente, tá? Então, tudo que você fizer, ele vai acostumar e começa a se defender. Lembra lá atrás, com seus avós, né? Aconteceu muito na minha família. Meus pais compraram uma televisão, né? E essa televisão, na época, ninguém tinha da rua. Era só meu pai. Começava a passar os filmes, novela, e só tinha uma propaganda que passava, que chamava Itapuã Calçados, né? Que era uma loja de calçados. E quando passava essa propaganda, a mulherzada ali ficava tudo doida para ver a propaganda. Mas o que acontece hoje em dia com o inconsciente nosso? Ele se defende. Hoje, quando você está assistindo um filme, você está assistindo uma novela, o que acontece? O seu subconsciente fala, opa, sai daí, muda de canal, vaza fora. Por quê? Porque ele sabe que vai ser venda. Então você tem que mudar o seu jeito de vender. Não, veja bem, não se vende mais com 3 lives online gratuita, porque o subconsciente aprendeu a se defender. Fala, opa, vai ter um pitch aí. Então veja bem, existe o consciente, o subconsciente e o inconsciente. Só que do consciente para o subconsciente existe uma coisa chamada fator crítico. Você precisa romper essa coisa chamada fator crítico. E quando você aprende a romper o fator crítico, quem assina o cheque é o subconsciente, é ele que compra, ele fala, cara, é isso que eu preciso, é isso que vai me dar um up a mais. Então quando você rompe o fator crítico, que você vai para o subconsciente, né, é aonde que você fecha a venda. Você precisa esquentar seu lead? Não. Você precisa fazer uma tonelada de conteúdo? Não. Você vai levar o seu cliente, né, do consciente para o subconsciente. É ali que ele toma decisão. Esquece esse negócio de ficar tirando 1000 objeções. Cada uma objeção que você tira, o seu cliente tem mais 4 objeções. Então você está perdendo venda por causa disso. Você está perdendo venda ficar produzindo conteúdo. Quanto mais conteúdo você produz, menos venda você faz. Você perde venda. Isso é um tiro no pé, tá? Então veja bem, como é que eu vou romper essa barreira do fator crítico, consciente e subconsciente? Eu preciso romper essa barreira que chama fator crítico. Existe 8 camadas, tá? Para a gente romper essa barreira. Vou te mostrar aqui as 8 camadas aqui, para você aprender. Curtindo, tá? Veja bem, gente, as 8 camadas do fator crítico que você precisa dominar. Você não precisa fazer uma copy gigantesca. Hoje tem muitos copywriters por aí que são fera em fazer copy, né? Coloca aquela copyzona toda estruturada, mas ele está vendendo para quem? Para o consciente. E você não precisa, quando você aprende a usar as 8 camadas do subconsciente, você rompe a barreira do fator crítico, tá? Você precisa aprender a usar as 8 camadas. Eu vou te entregar as 8 camadas prontinha. Eu vou montar as frases, várias e várias frases com as 8 camadas, para você só mudar e adaptar na sua copy, no seu jeito de vender, tá? Então veja bem, existe aqui 8 camadas, existe a imaginação, tá? Você tem que fazer o seu cliente o quê? Usar a imaginação. Quando ele usa a imaginação, entra uma coisa chamada a expectativa.
Quando usa a imaginação, entra a expectativa, ele entra com associação. Quando ele entra com associação, ele fala, opa, eu preciso disso ou não preciso? Aí vem o condicionamento, você tem que dar o condicionamento para quê? Para ele analisar. E quando ele começa a analisar, você entra com um intensificador emocional. E você vai usando no decorrer da sua copy, no decorrer da sua copy. Da sua copy, né? Então isso aqui fica muito fácil, muito foda. E se acontecer uma sobrecarga, cara, olha só, você usou a imaginação, a expectativa, a associação, o condicionamento, o intensificador emocional. Você precisa usar esse intensificador. E se acontecer uma sobrecarga? E quando acontece uma sobrecarga, você entra com o quê? Com acelerador. Você acelera o processo de venda. Então é por isso que você não precisa ficar produzindo uma tonelada de conteúdo. Porque quantas vezes, você mesmo, imagina aí, quantas vezes, fecha o olho assim, imagina aquele dia que você precisava aprender algo, aí você foi lá no YouTube ou no Instagram e viu o conteúdo da pessoa e falou, pô, eu não preciso nem comprar esse curso mais, eu já aprendi o que eu queria. Então, essa forma de vender, mudou essa forma de vender. A gente vende sem vender. É uma nova forma de se vender. Vender sem vender. Então, o mais importante, eu vou fazer aqui uma analogia para vocês entenderem que o mais importante é vocês saberem realmente o que fazer com o seu cliente, tá? Veja bem. Quando eu falo vender sem vender, por que eu falo isso? Porque você não vai ficar precisando fazer aquele speech de venda. Ah, compra isso, senão vai ter escassez e vai acabar. Acabou isso. O cliente sabe que não vai acabar. O cliente sabe que você vai meter um tanto de e-mail para ele. Então você vai oferecer o que ele quer. E se ele não sabe o que ele quer, você vai mostrar ali e vai fazer a venda. É simples, rápido e prático, tá? Veja bem, imagina aqui, ó, vou desenhar aqui, isso aqui é um galpão, tá cheio de ferramentas esse galpão, muitas ferramentas de primeiro mundo, tá? E essas ferramentas aqui são maquinários, esses maquinários são qual tipo de maquinário? Vamos supor aqui que seja maquinário de uma fábrica de bolo, tá? Então, estão vários maquinários aqui. Aqui tem os ingredientes, né? A matéria-prima aqui, ó, matéria-prima. Aqui são os maquinários, aqui é a matéria-prima. Isso aqui é um galpão, tá? Só que esse nosso galpão aqui, veja bem, tá escuro. Você não conseguiu entrar ainda dentro desse galpão para saber realmente o que precisa e o que quer. Então, você vai precisar de quê? Você precisa de quê? De foco. Você precisa de uma lanterna. Vamos supor que essa aqui é a nossa lanterna. É o nosso foco. E veja bem, gente. Quando você liga uma lanterna num galpão escuro, você vai direcionar onde que você quer. A luz da lanterna, ela faz assim, não é? Ela não vai... Se você ligar uma lanterna, ela não clareia o galpão todo. Ela clareia realmente o que você quer. Se você entender o que eu estou falando, consciente, subconsciente, quando você liga a lanterna, quando você ativa a imaginação, você está ligando a lanterna do quê? Do subconsciente do seu cliente, tá? Então veja bem, tá aqui um galpão cheio de maquinários, né? E aqui a matéria-prima. Só que não adianta você ter os maquinários aqui de primeiro mundo se a matéria-prima para você fazer o seu bolo é estragada. Leite estragado, ovo estragado, água podre. Então, o que ocorre com isso aqui? O seu consciente aqui, ele está se defendendo de tudo. Não vai sair nada que presta se o seu consciente não for também de qualidade. Não adianta você ter os melhores maquinários se seu consciente está te defendendo, está te bloqueando. Você entendeu? Então, quando você liga a lanterna, você vai clarear e falar assim, ah, realmente eu preciso daquilo. Você vai dar o quê? Vai dar imaginação para o seu cliente. O que ele precisa fazer? Qual é o nível que ele precisa ir? Ele precisa faturar R$1 milhão? Ele precisa faturar o quê? Ele precisa construir um carro? O que seu cliente precisa? Às vezes ele nem sabe o que precisa, por isso que a gente vende para leads frio. A gente não precisa esquentar o lead, porque antes a nossa curva a nossa curva era assim, a gente começava aqui, né?
E esquentando, esquentando, esquentando o lead, esquentando o lead, até chegar aqui para a gente fazer uma venda. Só que agora é diferente, a gente vem aqui, ó, começou aqui e já vem aqui. Essa venda nossa é mais rápida. Quando você entende o princípio do consciente, subconsciente e o inconsciente, você vende mais rápido, você vende mais prático. Então a neuropersuasão é o quê? É mudar a sua forma de comunicação. Então eu vou pegar aqui, ó. Então cada parte dessa aqui, ó, das camadas, da imaginação, da expectativa, da associação, do condicionamento, intensificador emocional, a sobrecarga e o acelerador. E a 8 camadas você vai vir aqui dentro para você descobrir a 8ª camada. A 8ª camada é que atravessa, rompe o fator crítico. Mas cada camada dessa eu vou te entregar várias e várias e várias frases montadas, pronta para você fazer o quê? Para você montar no seu trabalho. Não interessa qual é o tipo de trabalho seu, se você vende curso de fabricar bolo, se você vende curso de fabricar din-din, se você vende curso de marketing, se você vende curso de pet para cachorro, se você vende curso para veterinário, se você vende curso ensinando qualquer coisa. Quando você aprender a usar as frases, montar, você vai trocando as palavras e montando no seu nicho. Então veja bem, você precisa entrar na frente, porque se você não vir, se você não acelerar o acelerador, se você não acelerar o seu processo, o que vai acontecer? Eu estou te entregando isso aqui, tá? Praticamente de graça, eu estou te entregando isso aí. O que está acontecendo? Os grandes players que estão chegando na frente, eles estão pegando, estão empacotando isso aqui e vão te vender mentoria aí de 10 mil, de 5 mil. Para quê? Para facilitar o quê? O trabalho deles? Não, para ganhar o seu dinheiro. Então acelera, vem correndo, tá? Entra aqui dentro, pega a estrutura e se não der certo, eu dou minha cara a tapa para você, tá? Então é isso aí, gente. Eu tô te esperando aqui dentro para vocês descobrir a 8ª camada, mas vou te entregar tudo pronto, tudo mastigado, beleza?